Inclusive, nós tivemos aí o Toffoli falando em editor da nação. Surreal. E o Gilmar Mendes na CNN falando que eles precisam governar direitinho o país. Aí como assim governar o país? Eu não elegi ninguém do STF, Adriles. Você elegeu alguém? Isso é o que o Freud chamava simplesmente de ato falho, entendeu? Eles percebem-se como faróis ungidos iluministas da nação que vão exatamente conduzir o país a uma melhoria. O Gilmar Mendes, não. O Gilmar Mendes, o caso dele é um pouquinho mais de caráter baixo. Eu acho que ele usa desses elementos exatamente para enganar a própria alma, que já está perdida para o diabo há muito tempo. Mas pessoas como Barroso, eles se percebem, sim, como editores da nação. Barroso, o Alexandre de Moraes, eles se percebem. Porque, olha só, vou te dar um exemplo clássico, que é o próprio discurso de ódio. Se você chega para uma pessoa e fala que aborto é um assassinato, dependendo da ideologia e da convicção e da crença da pessoa, pode ser um discurso de ódio. O Barroso vai achar que é um discurso de ódio. Como assim um assassinato? Uma mãe... Para um cristão, para um conservador, para uma pessoa, nem que seja uma cristã, não precisa ter uma dimensão religiosa, que pega um feto com cabeça, tronco e membros e mata uma pessoa. Então, quem comete aborto é um assassinato. Isso é um discurso de ódio? Eventualmente, eu acho que não é. Eu acho que aborto, depois de 3 meses, 2 meses de gravidez, com um feto com cabeça, tronco e membros, é um assassinato. Então, assim, a leitura do que vem a ser discurso de ódio é subjetiva de acordo com quem julga. Quando um jornalista pede a morte ou o suicídio do presidente, é um discurso de ódio? Não, aí é literatura. Agora, quando o presidente diz que a gente tem que enfrentar o vírus, ele é um genocida. Ou seja, você percebe como a ideologização de pontos de vista, e a partir do momento que você tem uma ideologização pelo judiciário de pontos de vista e percebe uma pessoa que fala contra o aborto como um discurso de ódio, você vai prender essa pessoa baseada num ponto de vista subjetivo e ideológico seu. É isso que o ativismo judiciário de um Barroso ou de um Alexandre de Moraes faz. Você criminaliza a opinião e persegue as pessoas por uma opinião que é contrária a deles. Isso não é democracia. Isso é ditadura progressista. Aí quando o Barroso fala que está editando a sociedade, está sim. Isso é ato falho da vontade de construir uma sociedade utópica aos moldes do que ele quer. E assim, aos moldes de uma consciência utópica do que quer, quem fez? Stalin, Lenin, Maduro, todos esses acham que agem. Até o Hitler talvez pensasse que agisse em nome da melhoria da nação. Assim nascem as ditaduras. Assim nascem os ditadores progressistas do Supremo Tribunal Federal. Adriles, a gente brinca que o que a gente fala é discurso de ódio. O que eles falam é liberdade de expressão. Como assim? Está garantido no artigo 5º. Quem é você para querer calar alguém? Não, mas ele falou que tem que matar o presidente. Liberdade. Liberdade de expressão e livre pensamento. São aquele famoso duplo padrão, né? O que você fala contra o que eu gosto é discurso de ódio. O que você fala a favor do que eu gosto não é. Quando o Felipe Neto quer calar vozes, cancelar pessoas, destruir pessoas, a reputação de pessoas, e é chamado pelo Barroso como um farol midiático também de iluminação das pessoas, eu acho que não é nem discurso de ódio, é discurso de estupidez em nome de um falso esclarecimento, né? Que esclarece as próprias trevas da cabeça meio maluca do Barroso e do Felipe Neto. E aí você vê o judiciário colocando esses 2 pesos, 2 medidas, para um princípio que ele considera correto, e quando você vê que 7 ou 8 desses ministros foram colocados lá para o governo petista, ou seja, para o governo progressista, que tem uma ideologia sistematizada, então você tem uma maioria de um Supremo Tribunal Federal que julga o que é discurso de ódio segundo seus próprios pressupostos ideológicos. Aí não tem condição de você ter uma democracia. Você tem uma ditadura subliminar de uma esquerda identitária, nefasta, que coloca seus princípios acima do que é ou não a liberdade de expressão para eles, entendeu? E põe goela abaixo o discurso de ódio como qualquer coisa que ofenda a sua própria ideologia. E aí, você citou os exemplos, eu também citei. Quando você quer a morte de um presidente que você considera como o ódio corporificado, aí é beleza, aí é tranquilo. Quando alguém dá uma facada no presidente, você fala, ele que provocou esse ódio. Agora, quando você tem
pessoas do Projaquistão falando que os eleitores de Bolsonaro também são fascistas, são racistas, são nazistas. Aí não. Aí é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa assim que pode sobrar, mas só para o lado deles. Se tiver uma gota de algo que eles consideram, eles, eu falo o judiciário, a mídia, a inteligência, professores de universidades, se tiver uma gota que diz contra a ditadura pseudo-progressista do que eles acham, aí você é um criminoso, e quando esse pseudo-progressismo chega, e chegou ao Supremo Tribunal Federal, você pode ser, inclusive, preso. Trilly, já que a gente está falando de mídia, você, como jornalista, como você vê a postura da imprensa no Brasil hoje? Onde termina o jornalismo e começa a militância radical? E claro que eu quero e preciso ouvir a sua opinião sobre o que o João Dória fez ao Rodrigo Constantino, de pedir a cabeça de um jornalista ao vivo, sem o menor pudor. Bom, vamos por partes. Primeira parte a mídia de esquerda. Não tem jeito. Você teve anos, aí a gente tem que fazer uma resposta um pouquinho mais elaborada. Você teve décadas de uma ditadura que alguns consideram de direita, mas uma direita positivista, não liberal, que estatizou as coisas, ou seja, coisas de Brasil, né? E que deixou, como era uma direita positivista, uma direita pragmática, né? E essa coisa do pragmatismo me incomoda muito, porque exatamente foi a base daquilo que o Antônio Gramsci queria, que é a consolidação da ocupação dos espaços na cultura. E quando você ocupa os espaços na cultura, o que se chama de cultura? Cultura midiática, cultura universitária, cultura artística. Aí você chega a essa ideologia para o povo. É o que o Gramsci queria. A gente vai ocupar os espaços culturais, socialismo, entre aspas, a revolução socialista, vai ser um princípio tão claro, tão absoluto como respirar para as pessoas. E esse tipo de pensamento dominou completamente as universidades. Eu fiz faculdade de comunicação na PUC, em Belo Horizonte, e sei. Todos os autores que eu li lá eram marxistas, ou seja, é uma doutrinação de cima para baixo, sim, de um espaço, de uma inteligência que quer enfiar goela abaixo um princípio, e é enfiado. São poucas as pessoas que saem disso. Agora, algumas vozes sonantes estão tentando sair disso. E isso, você tem uma universidade que promove um tipo único de pensamento, você promove uma mídia que tem um tipo único de pensamento. Então, você tem uma ditadura midiática hoje em dia no Brasil, que é representada pela grande mídia, em que 99% das redações são apiadas de ativistas que travestem a perseguição da verdade. E a perseguição da verdade só pode se dar quando tem pluralidade de opinião, aquela coisa socrática, né? Tese, antítese e síntese. Ou seja, quando você tem várias percepções de interpretação de uma verdade factual, você chega a um esboço de uma interpretação da realidade real. Mas o que tem, se você tem 100% de esquerdistas infiltrados nas redações, com raras exceções, então você tem uma ditadura midiática que traveste a sua imposição midiática por jornalismo. Aí, como a gente teve nos últimos 15 anos um governo de esquerda, a gente estava tudo tranquilo. Denúncia de corrupção, fazia com uma certa formalidade. Agora, se o Bolsonaro fala uma vírgula contra o princípio progressista da realidade deles, é um genocida, fascina, canalha. E esse princípio é encampado não só pelo judiciário, como sobretudo pela mídia brasileira. Em relação à sua pergunta sobre o Dória e o Constantino, é inadmissível. É um homem usando da prerrogativa de seu poder para interferir na própria mídia, pedindo cabeça de jornalista, perseguindo um jornalista, lançando mão daquilo que eu considero de informações falsas, pseudocientíficas, ou seja, massacrando a liberdade de opinião, tentando impor sem nenhum tipo de ambiguidade, nem sutileza, a sua megalomania, o seu poder burocrático em cima para esmagar a liberdade de expressão e de opinião de um simples, grande, mas simples jornalista. Se isso não é megalomania e abuso de poder, eu não sei mais o que é. É vergonhosa, abjeta, sobretudo abjeta a insinuação não, a afirmação clara de que o Dória fez, de que o Constantino estava defendendo estupro. É de uma asquerosidade, é de um nojo, é de uma repulsa que me dá ânsia de vômito. O Constantino nunca fez isso. Falando rapidamente, o que ele disse foi dizer, numa situação de dada promiscuidade absoluta, identificar o que é ou não abuso, e às vezes a própria pessoa que se diz abusada
não sabe que ela também pode ser uma abusadora. Foi basicamente isso que ele disse. O que o Dória fez, se a gente tiver uma justiça realmente justa no país, ele deve pagar por essa infâmia, por essa injúria que ele cometeu contra um dos mais brilhantes. Você pode discordar dele eventualmente, circunstancialmente, aqui e acolá, mas o Constantino é um dos mais brilhantes jornalistas do país, sem nenhuma dúvida. E o Dória, a história reserva, eu acho, que um porão negro para o que ele fez, sobretudo falando em nome de pseudociência, e em nome também de uma postura de extrema, não posso dizer de maneira sutil, de extrema hipocrisia. Ele foi eleito em nome do Jair Bolsonaro, Bolsodória, e agora faz tudo, inclusive cercear o trabalho das pessoas, esmagar a liberdade das pessoas, destruir a vida das pessoas, em nome de um tipo de birra com o princípio de liberdade proposto pelo presidente, só para se antagonizar o presidente. É um homem que não tem minha mais remota admiração. Inclusive, Adriele, você falou em situações abjetas, né? Dória Agripino, o pessoal do chat aqui tá me cobrando. Camila, é Agripino, tá bom. O Agripino é o rei de atitudes abjetas, né? Que esse cara espero que ele fique no porão da história e que sirva de exemplo para tudo que não preste para as próximas gerações. Mas uma postura também que é muito abjeta, Adriles, é do cancelamento. Inclusive, eu fiquei até chocada quando eu vi o Catraca Livre pedindo para acabar a cultura do cancelamento. Eles que cancelaram todo mundo a vida inteira, agora eles estão com, olha, esse negócio do cancelamento é muito cruel, não façam isso. E eu queria saber justamente a sua opinião sobre a cultura do cancelamento, porque hoje estamos vendo lacradores sendo lacrados e tomando ali do veneninho que eles passaram aí os últimos 4 ou 5 anos destilando livremente. Camila, eu não sei se você está vendo, tem muita gente que acha banal. Eu fiz inclusive participei, o Big Brother 21. Eu acho maravilhoso. O Big Brother, há 3 anos, ele tenta encampar uma narrativa colocando pessoas progressistas, ativistas, do movimento LGBT, do movimento negro, do movimento feminista, para dizer que o país é machista, é fascista, é homofóbico, é racista. Tem dado miseravelmente errado em todos os anos, e esse ano está uma coisa aterradora, porque ele está mostrando pessoas militantes, né, militantes sobretudo raciais, que fazem exatamente aquilo que todas as pessoas canceladoras, as pessoas não são exceções, fazem. Essa esquerda identitária que a gente tem hoje promove ódio, preconceito e discriminação racial, porque ela promove exatamente uma cisão, uma divisão na sociedade, não só brasileira como do mundo, mas a gente está falando do Brasil, né? Entre brancos e negros, entre héteros e homossexuais, entre mulheres e homens, ou seja, essas revoluções subjetivas desse marxismo cultural, que é vista de maneira assim, carnal, na carne viva, nesse Big Brother 21, né? De pessoas usando de racismo reverso, desprezando pessoas brancas. Claro que existe um racismo episódico, baseado, sobretudo, na libertação dos escravos que foram colocados na marginalidade. Isso tem uma pirâmide social que vai embranquecendo ao longo do tempo, mas não quer dizer que o Brasil seja um país racista, né? Isso é absurdo. O país é o país mais miscigenado do mundo, é o país menos miscigenado do mundo e tem racismo episódico, como tem homicidas episódicos, estupradores episódicos. Mas não, a esquerda identitária quer que todo mundo seja racista, todo mundo seja potencial estuprador. Se você é um macho adulto, branco, heterossexual, você é o mal do mundo. Isso foi dito no BBB 21. E onde eu estou querendo chegar com isso? A cultura do cancelamento é a cultura da esquerda identitária. Se você fala uma frase que tenha humor negro, por exemplo, você é racista. Se você fala denegrir, você é racista. Se você olha para uma mulher com olhar de desejo, você é um estuprador em potencial. Ou seja, essa cultura de cancelamento é a tradução máxima de uma esquerda identitária perversa que elege vítimas preferenciais e promove mais racismo, mais segregação social, mais divisão entre as pessoas, mais ódio. Esse tipo de coisa é ensinada em faculdades, em escolas, desde a mais tenra idade. A pessoa é ensinada a odiar o seu opressor, entre aspas, que é o macho adulto branco, segundo as palavras do próprio Fiuk, né, no BBB 21, e vão cancelando as outras pessoas nesse sentido. Você promove, sim, racismo reverso,
você promove preconceito contra homens, contra heterossexuais, e esse preconceito não justifica e não anula, claro, o preconceito histórico que negros, mulheres, gays sofreram no passado e ainda sofrem muito hoje. Só que você alimenta mais preconceito. Em vez de fazer uma cultura identitária, o que a gente tem que fazer é uma cultura humanitária de valorização das pessoas como um todo, de aglutinar. A esquerda identitária divide. E essa divisão é exatamente a origem desses cancelamentos malucos. Só que as pessoas estão percebendo que ninguém aguenta mais ser chamado de racista, fascista, nazista. Isso gerou o quê? Esse sintoma dos excessos do politicamente correto das esquerdas identitárias, desse cancelamento. A eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro. Isso gera uma revolta terrível. Tá? Ninguém aguenta mais. Você vê no BBB as pessoas, os brancos têm medo de falar contra as pessoas negras que foram pessimamente escolhidas, ou, eventualmente, maravilhosamente escolhidas, no sentido de representarem essa cultura identitária canceladora e perseguidora das pessoas, agressiva, persuasiva, no pior sentido da palavra, de achar que o mundo é racista, é nazista, é fascista, é machista, ou seja, de criar divisão entre as pessoas. Esse cancelamento é fruto direto, absoluto e total da esquerda identitária que promove racismo, mais machismo, e sim, piora a vida das pessoas substancialmente de todas as formas. Inclusive, Adriles, uma coisa que a gente, pelo Twitter, né, vem batendo bastante é em relação ao movimento feminista. Elas estão colocando o homem como um estuprador, como um monstro, né? Toda pessoa lá, todo homem que é hétero é um possível estuprador. Oh, meu Deus, vai acabar com a humanidade. Isso está acuando os homens de se aproximarem das mulheres com medo de uma falsa denúncia de assédio, de abuso, que também é fomentado pelas feministas, e com isso as pessoas estão cada vez mais afastadas, mais odiosas, e sequer conseguem ter um relacionamento saudável. Não tem dúvida. Como você vê isso? Não tenha dúvida, você falou absolutamente tudo. É a demonização de qualquer princípio de masculinidade na pessoa. A gente tem que perceber que a sexualidade tem uma zona cinzenta, o flerte tem uma zona cinzenta. A Catherine Deneuve, em contraposição àquele movimento Me Too, né, que começou até bem, falando de homens como Harvey Weinstein, que estuprou mulheres, abusou de mulheres, mas aí chegou um momento que o Dustin Hoffman passou a mão no meu joelho em 1983. Ou seja, uma demonização, um olhar era visto como cultura de estupro, um abuso, sei lá, você mandar 2 mensagens de WhatsApp era visto como assédio sexual. Ou seja, você coloca no mesmo bojo criminosos, estupradores que chegam numa padaria, estupram, arrebentam com a mulher, e um cara que às vezes pode ser assim, constantemente chato, que canta uma menina numa balada, que é um pouquinho pegajoso, um pouco chato. A chatice, ela não é necessariamente um crime. E quem comemora isso, eles são exatamente os verdadeiros criminosos. E aí, como você bem disse, quando você tem essa cultura de massacre, qualquer princípio de aproximação de um homem, você cria exatamente um elemento de medo que cerceia a liberdade, inclusive sexual, de aproximação, de flerte das pessoas. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu li no Universo. O Universo é o maior site de humorismo que tem no Brasil, né? Que é a hoste racialista e feminista do UOL. Que numa balada, por exemplo, se você for para a cama com a mulher, tiver sexo consensual com ela, e se ela tiver bebido, ou tiver ingerido alguma coisa alcoólica, e se ela eventualmente acusar de estupro, ainda que consensualmente, ela pode. Ou seja, vai chegar um momento, você vai numa balada, que eu estava falando, todo mundo bebe. E aí você não pode ficar com ninguém, porque você pode ser acusado de estupro. Uma mulher que eventualmente você pode ser até um cafajeste, ter saído no meio da noite, é uma cafajestice, mas não é um crime. Aí a mulher não foi com a sua cara, ela destrói sua vida. Até o momento que você provar que você não é um estuprador que teve sexo consensual, ou mesmo sexo consensual é considerado estupro se ela tiver ingerido 2 doses de cerveja. Então, assim, virou uma coisa, um pandemônio de caça às bruxas de qualquer natureza masculina e de criminalização do homem, de uma perseguição a qualquer princípio de masculinidade que é confundida com machismo, que se transformou num verdadeiro impeditivo às relações humanas normais e formais. Você tem pequenos problemas de relacionamento, às vezes o cara é mais chato, às vezes o cara é mais insistente, às vezes o cara é vulgar, mas esse tipo de coisa é cerceada
por um simples não de uma mulher, por um simples tchau. Se o cara agride uma mulher, se o cara abusa de fato de uma mulher, toca em partes pudentas, se estupra, aí é outra coisa. Mas a chatice, essa zona cinzenta entre o flerte, você tem casos de um cara que tentou beijar uma menina numa balada e foi condenado, quer dizer, foi indiciado por tentativa de estupro. Eu acho isso um absurdo. Porque você criminaliza toda a natureza humana. Tudo bem, é um cara que tentou beijar uma mulher, roubar um beijo, é uma coisa constrangedora, mas não é uma tentativa de estupro. Ou seja, você coloca no mesmo nível o flerte, a paquera, um olhar, uma mensagem de WhatsApp, com um estupro, com uma violência, com um abuso real. E quando você cria a possibilidade de criminalização de toda uma sociedade, você cria uma sociedade medrosa, que fica com medo da aproximação. E a aproximação gera algum tipo de inconveniente, como a Catherine Deneuve falou em relação ao Me Too, falou, ó, a liberdade sexual implica uma certa dose de chatice, de inconveniência. Porque ninguém chega para uma pessoa e fala, vamos firmar um acordo em cartório e você pode desfrutar do meu corpo. Não é assim que funcionam as coisas. E a partir do momento que você demoniza todos os homens, eu lembro que eu via no Instagram, no Dia das Mulheres, não me deseje parabéns nem flores, parem de nos matar e estuprar. Ou seja, você cria uma sociedade com medo, em nome de uma minoria que sempre existiu e sempre vai existir, de abusadores e estupradores, de uma minoria ínfima. Você cria exatamente a cultura do estupro e do abuso em toda a masculinidade. Isso cerceia qualquer tipo de princípio de real virilidade, de paquera, de flerte, e cria exatamente uma cisão entre os sexos. Mas eu acho que isso é uma coisa ainda, de uma certa minoria, de uma bolha progressista. Mas esse é o tipo de coisa, Camila, que é cada vez mais sistematizada como padrão, porque é ensinada em escolas, em universidades. Aí você cria uma geração achando que todo homem é canalha, todo homem é estuprador, todo homem é abusador. Isso é muito temerário. O pior que elas tira a credibilidade, pronto, que bugou. Perdeu tela azul no momento. Elas tiram a credibilidade da denúncia real. Exato. Que realmente foi estuprado. E, Adriles, sinto muito, mas mulher não é santa, gente, pelo amor de Deus. Então, quer dizer que eu bebo alguma coisa, me ensinou pro cara, dou em cima do cara, o cara investe, opa, é assédio. Eu bebi, eu fui assediada. Tá fora dos padrões, né? Não, o que você falou uma coisa muito importante, que uma coisa são dois problemas que não se excluem. É claro que existe, sim, pessoas, homens que foram machistas, que eventualmente abusam das próprias esposas, que criam um clima de opressão, às vezes tem estupradores, tem tudo isso. Só que a partir do momento que você cria uma indústria de vitimização de mulheres que circunstancialmente aproveitam desse discurso de demonização dos homens para jogar em cima, eu dou um exemplo aqui, factual, recente, a questão do Neymar. Se aquela menina não tivesse feito aquele vídeo absurdo em que ela cria uma situação de agressão completamente surreal e tenta destruir a vida do Neymar, seria a palavra dela contra ele. E eu lembro que no dia seguinte a denúncia que ela fez de estupro contra ele, a mídia inteira estava linchando o Neymar. Só depois do vídeo que apareceu, que a menina era completamente deslocada, que perceberam que ela era abusadora, que estava lançando mão da prerrogativa vitimista do feminismo, que acha que todos os homens são potenciais abusadores, todas as mulheres são potenciais vítimas. E aí você bem disse, as vítimas reais, as mulheres reais, por vezes, são deslegitimadas, tiram a credibilidade exatamente esse vitimismo histérico feminista. São dois problemas que um alimenta o outro. O vitimismo histérico feminista, se você chega numa pauta, se a mulher diz, fulano me agrediu, fulano me abusou. A empatia de toda a mídia é imediata. Aí o ônus da prova, para você provar que você não fez nada contra a mulher, é seu. Senão, enquanto houver a palavra dela, você está ferrado, você está massacrado, você está anulado, sua vida está encerrada. Ainda que não haja um julgamento, ainda que haja um julgamento, como no caso do Woody Allen, por exemplo, foi absolvido em todas as instâncias, até hoje ele é cobrado pela alienação parental que a Mia Farrow inventou lá, que ele teria abusado da própria filha, uma coisa monstruosa. E as pessoas encampam e acreditam no julgamento de uma mulher em contraposição a um julgamento que foi feito que inocentou o cara. Tá vendo? Ou seja, essa circunstância desse feminazismo que demoniza o homem
destrói qualquer tipo de princípio de inocência masculina. E quando há um abuso real, e existem inúmeros casos, a gente existe isso, e as mulheres que são realmente violentadas e abusadas e oprimidas por maridos, ou por namorados, ou por outros homens, elas perdem a credibilidade por essa fauna de outras mulheres que, eventualmente, acusam todos os homens de serem potenciais abusadores e usam circunstancialmente dessa empatia midiática da inteligência mundial de estabelecer que quando uma mulher, aquela velha máxima, né, progressista, não se pode duvidar da palavra da vítima. Ou seja, a vítima tem que provar que é vítima, senão a gente vive numa barbárie. Se eu chego aqui e falar, fulano me abusou, sou eu que tenho que provar, não é o fulano que tem que provar que não é abusivo. Ou seja, isso é uma coisa óbvia da justiça do direito, tem sido invertida por essa cultura progressista. Ou seja, todos os homens são potenciais agressores, todas as mulheres são potenciais violentadas. Assim, a gente tem que explicar o óbvio. Existem canalhas homens? Existem. Existem canalhas mulheres? Existem. Existem canalhas negros, gays, homens, heterossexuais, homossexuais, de todo tipo. Você não pode criminalizar toda uma coletividade. Você vai criar injustiças óbvias. E é isso que a esquerda identitária faz. Mesmo porque, entre os índices, as pessoas que mais abusam de crianças e idosos são mulheres. Se não são elas fisicamente abusando, elas sabem que o seu companheiro faz e a maioria das vezes ajuda para não perder o cara.